Olá, seja muito bem-vindo. Heleno Ferreira falando, sócio da Majan. Hoje nós vamos ver aqui um caso de Astolfo, ele novamente. Astolfo agora quer entender um pouco mais sobre seguros e especificamente sobre o Dotal Misto. Como é que está hoje o cenário de Astolfo? Se trata de um caso fictício, mas com números reais. O Dotal Misto é um tipo de seguro em que ele não reajusta ao longo do período. Você sabe exatamente quando você vai pagar nele pelo período contratado, você não tem surpresa. A única coisa que vai acontecer é que ele vai ser reajustado, a cobertura dele vai ser reajustada pela inflação. Também não adianta você ter lá uma cobertura de 1 milhão e não conseguir comprar uma coxinha, né, no futuro. Então a grande vantagem é essa, a primeira grande vantagem, diferente de outros tipos, né, dos tipos tradicionais, o valor da cobertura não reajusta e o valor do prêmio, o preço que é pago, também só reajusta a inflação. Essas são as maiores vantagens que existem nesse tipo de seguro. Só que além disso, ainda tem uma outra questão. Parte do valor é resgatável. Então, de modo geral, essas são as características desse tipo de seguro que é o Dotal Misto. E vamos lá aos dados aqui do Astolfo. Então, o Astolfo, ele é casado, tem esposa e 2 filhos, ele trabalha como pessoa jurídica, tem 39 anos e ele tem uma preocupação já, que é ter uma cobertura diária de R$500 caso aconteça alguma coisa, né? Se ele fica hospitalizado ou alguma coisa do tipo. O que acontece no caso do Astolfo aqui? Por que ele já chega com essas expectativas? Porque ele já teve um seguro e hoje ele entende que mudar seja uma grande possibilidade para ele. Então o Astolfo já tem essas premissas aqui, então vamos ver o que dá para fazer no caso dele. Primeiro vamos entender que tipos de coberturas, né? Porque ser resgatável é legal, ter o preço que não reajusta é uma grande vantagem. No entanto, se contrata um seguro por causa da cobertura dele. A primeira delas é invalidez permanente por acidente, quer seja parcial ou total. O que é isso? Isso quer dizer que se você tiver um comprometimento de parte da sua força de trabalho, você vai ter essa cobertura. Agora vamos lá. Se a gente entender aqui, se você perde um dedinho, seria justo você ter a cobertura total? Não, você está comprometido parcialmente, não integralmente. E aqui entra até uma tabela que carinhosamente é chamada de tabela da açougueira, que tem lá os valores, né, de cada parte, comprometimento. De modo que se você ficar inválido integralmente, você recebe toda a cobertura. Além dessa cobertura, morte natural, morte acidental, e também tem essa cobertura que é a antecipação especial por doença terminal. Se você for diagnosticado com uma doença em que 6 meses você vai morrer, a expectativa é essa, através de laudo, você recebe até 500 mil da sua cobertura, ou então metade dela. Agora entender um pouco dessa cotação do Astolfo em especial. Ele pediu uma cobertura de R$800 mil, e aqui estão as condições. O capital para a morte e para a invalidez são 800 mil, e esse caso de sobrevivência o que é? Se ele leva até o final do período, ele vai receber ainda a parte resgatável de R$8 mil. Pela parte de morte, o que ele vai precisar pagar são R$402,99, esse daqui pelo resgatável mais 10, e pela invalidez por acidente, R$ 57,54. Então, a parcela mensal dele fica R$ 471,07. Então, agora vamos entender um pouco sobre prêmio, prazo e resgate. Quando o Astolfo tiver 40 anos, né, com 1 ano de contribuição, o que ele vai ter feito? Vai ter contribuído com 5 mil e não vai ter direito a resgate nenhum. No saldo da conta lá vai estar 3 mil, mas esse valor aqui, ele é considerado nos 2 primeiros anos para custear as despesas administrativas, pagamento de sinistro pela seguradora. Terminado esses 2 primeiros anos, a partir do terceiro, o que acontece? O valor que é colocado, ele é aportado em um fundo, e esse fundo vai render o quê? O IPCA mais 3%, ele vai render a inflação mais 3%. É com esse dinheiro que é capaz de retornar o valor para o Astolfo. A partir do terceiro ano ele vai ter colocado 16.958 e vai ter essas possibilidades de resgate, né? Vai ter lá 3.010 a partir do terceiro ano, e o benefício, conforme foi falado, ele também vai reajustar IPCA, então vai sempre aumentar. De modo que, se a gente olhar aqui para o 14º ano de contribuição, ele vai ter contribuído com 79 mil e vai conseguir resgatar R$43.729. No 15º ano, aos 54 anos, ele vai ter contribuído 84 mil e vai ter direito a resgatar 46.589. E aqui vai a cobertura corrigindo também. Só que não para por aí. Existe ainda uma fase de proteção continuada. Os períodos são os mesmos considerados aqui, né? Essa daqui é a metade da cotação, aquela seguinte é a outra metade. Então aqui, 40 anos até 54, né?
A gente vai aqui, ó, 40 anos até ali também. O que acontece aqui nesse caso? Existe a possibilidade de uma proteção continuada. Se chegar aqui, por exemplo, no 5º ano, e a Astolfo fala assim, olha, não quero mais contribuir, não quero mais pagar o prêmio, mas quero continuar com a cobertura. O que acontece aqui com os prazos? Ó? No quesito de morte, ele para de pagar e continua por mais 10 anos e 6 meses coberto. E ainda no final, ele pode sacar aqui 837. Isso é para cobertura de morte. Para cobertura de invalidez, ele consegue mais 5 anos. Então vamos pensar aqui, com 10 anos de contribuição, o que ele vai poder fazer? Suspender o pagamento mensal e ter uma cobertura estendida por morte aqui por mais 13 anos. E a de invalidez por mais 6 anos e 2 meses. E ainda assim, no final, ele retira aqui 1973. Quando a gente vai pensar custo-benefício, tem a relação da cobertura em si, do prazo que você quer ficar coberto, e do prêmio, do valor a pagar. Tudo isso é levado em consideração quando você vai fazer esse tipo de aquisição. Para se chegar a um valor de cobertura a cálculo, mas aqui estão alguns exemplos, né, que a Astolfo vai poder se valer. Esse é o cenário que a Astolfo vai poder olhar e decidir sobre. Ele sabe lá qual é a cobertura, mas ele também tem que considerar a realidade dele, né, do mês dele, o que acontece. Sobre coberturas aqui, ok. Só que teve uma cobertura que ele havia exigido lá e a gente não falou, que é ter uma cobertura diária caso fique hospitalizado. Para esse cenário, a gente tem que pensar uma coisa. Se você tem um plano de saúde e você precisa acioná-lo, né? Você precisa internar, coisas assim. Você acredita que o plano de saúde vai fazer o máximo para você ser curado logo e ir para casa e assim acabar com as despesas dele? Ou que não, para ele tanto faz, dá para você continuar. Já vai haver um esforço do próprio plano para que você não fique lá. Então ele vai se esforçar para te reabilitar e te dar a possibilidade de voltar para casa. Mas ok, é legítimo você ter responsabilidade e querer essa cobertura. Nesse caso, a cobertura que existe é uma cobertura chamada de diária de incapacidade temporária. Ela garante o pagamento diário do tempo que você está lá. Então você não vai ficar inválido permanente. É uma questão temporal. Então esse daqui ele vai para além ainda dessa questão hospitalar, independente do que for, se por doença, se por acidente, esse cobre. Para o caso de Astolfo, olha esse cenário, foi feita uma cotação e isso daqui, só essa cobertura, ela custa por mês para ele R$ 302,10. Nesse aspecto vale pensar, e aqui a gente já faz as considerações finais. Quando a gente vai pensar em seguro, a gente tem que saber que tem um papel no planejamento. E o papel no planejamento não é falar que você tem, é só para que ele te proteja até você ter a renda necessária para se manter. Se não há uma reserva acumulada, o seguro faz toda a relevância. Só que mesmo assim, tem que tomar alguns cuidados, do tipo limitar isso até no máximo 5% da sua renda. Além disso, se você tem uma reserva já de curto prazo, uma reserva que te banque, você nem precisa de um seguro. Agora, tendo essas métricas aqui, essas considerações, você pode optar com mais tranquilidade por um seguro ou outro. Bacana? Espero que tenha gostado. Se o assunto vale uma reunião, fica aqui os meus contatos. Um grande abraço. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.